Vamos então desligar todos os nossos microfones e vamos dar início à nossa reunião desta noite, nosso estudo, nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade que Ele nos coloca de podermos estudar mais um pouco os seus ensinamentos, aproveitar um pouco mais destas colocações que nos são feitas, que nos são trazidas, para que a gente possa estar mais próximos de Jesus. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Vamos agradecer também Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que nos traz o conforto das nossas necessidades, nossas enfermidades, nossos desequilíbrios, né? Faz a gente se encontrar com nós mesmos, né? Para que a gente possa trilhar caminhos de edificação do nosso espírito, né? Gratidão a todos eles. Muito bem. Hoje nós vamos fazer as nossas reflexões no capítulo 17. É a lição número 17 do Fonte Viva, que foi escrito por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, o nosso querido Chico, né? E essa lição número 17, ela tem o título de Cristo em Nós. Então ela começa nos trazendo a seguinte reflexão. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Isso está no Atos, no capítulo 9, no versículo 10. Os Atos dos Apóstolos, né? Muito bem. Então a lição começa nos trazendo a seguinte orientação. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para entender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e o intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. Então está aí, né, essa parte inicial, aonde Jesus prepara a continuidade dos ensinamentos que ele veio nos trazer, né? E ensinamentos assim foram maravilhosos, né? Através de parábolas, ele nos trouxe muitos ensinamentos, na verdade. E aí ele transformou, inclusive, primeiramente,
Ele buscou a Pedro e André e, em seguida, montou a assembleia de 12, os 12 apóstolos, né? E assim foi. E ele começou a instruir, passar os seus ensinamentos aos irmãos para que eles dessem continuidade. Porque a gente sabe, Jesus sabia de tudo que ele iria passar, qual era a caminhada que ele tinha que percorrer, né? E então ele começou já a preparar os nossos apóstolos para a continuidade dos seus ensinamentos. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Então vejam, né? Primeiro, nós temos que ter a boa vontade de servir, ter o prazer de ajudar, né? Está isso tudo aí nessa condição, para palavras que ele nos traz. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Quem não conhece aquela passagem de Paulo, que na verdade era Saulo, né? E posteriormente passou a ser Paulo. E Saulo, que ficou cego, né? E não enxergava nada. E então, esta passagem foi muito importante na vida de Saulo, né? Para a sua transformação. Porque até então, Saulo era um perseguidor dos cristãos, né? Ele cobrava os impostos e cobrava com grande pulso forte, né? E, e aí passou por essa experiência porque Jesus tinha uma coisa determinada a ele. Ele passou a ser, a partir daí, a partir daquela visão que ele teve, aquela luz intensa que o cegou, né? Porque foi a luz intensa que o cegou, ele passou a ver a cristandade com outros olhos e foi o grande defensor de Jesus, de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Passou por muitas dificuldades, mas foi um dos principais apóstolos que Jesus teve, né? Paulo foi um defensor exímio de Jesus, né? Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Então vejam essas afirmações de Jesus perante Paulo, né? Ide e pregai. E Paulo fez isso muito bem, né? Passou por muitas dificuldades, né? Sofreu muito, né? Mas fez o ide e pregai muito bem. Ele cumpriu plenamente o que lhe foi determinado, né? A seara é realmente grande,
mas poucos são os ceifeiros. Muito bem. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. A lição é bem clara dos caminhos que precisam ser percorridos, na verdade. E aí nós temos algumas reflexões a mais a fazer, né? Jesus disse: Eu sou a videira e vós as varas. Se permanece em mim e eu nele, dará muitos frutos. E Paulo, esse que nós acabamos de nos referir, colocou a seguinte frase. Paulo disse: Nos tornamos uma mesma planta com Cristo. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Então, o que Paulo está nos explicando, né? A raiz. Quem é a nossa raiz? A nossa raiz é nosso querido Mestre Jesus, né? E se nós somos os seus discípulos, nós somos a sua raiz. Nós temos a fé, nós acreditamos nele. Então, nós também seremos fortes, né? Então, vejam que essas reflexões nos ajudam bastante a entender como devemos caminhar com Jesus. O que é a vida de Cristo em nós? O que é a vida de Cristo em nós? Cristo é a cabeça do Evangelho, da igreja. Ele é o ponto principal de tudo. E ele, um grande exemplo, ele cumpriu as suas missões, o que lhe foi atribuído pelo nosso querido Pai, nosso Deus, e ele foi suficiente e eficaz para que recebêssemos a graça de Deus e a nossa salvação. A gente sabe disso, que ele deu de tudo para nós, para que nos salvássemos, né? Então vejam que o nosso espírito tem um modo e uma mentalidade especial e limitada e superficial. E depende muito do nosso temperamento físico, né? E como nós estamos nas nossas pensamentos, em nossa mente, as nossas ações, depende muito desse estado que nós nos encontramos, né? E, e esse espírito que existe em nós, duvidoso, temperamental, né? Esse espírito tem que ser substituído por Cristo em nós. Cristo em nós. E é um modo de pensar, é um modo de pensar, é um modo de sentir, de amar, de agir pela fé, nos tornando servos de Deus plenamente. Então vejam que isto é a grande situação que nós precisamos analisar e ver. Porque nós temos que sentir esta fé em nós forte e firme, no sentido pleno da vida, para que a gente se fortaleça, para que a gente possa superar as nossas dificuldades. E superaremos as nossas dificuldades, após nos autoconhecermos, sabermos como agir, né? E aí, ele comenta também sobre a oração, a humildade, a prática do amor fraterno, o crescimento espiritual pela fé. O crescimento espiritual pela fé, né? Estudo da palavra, isso que nós estamos fazendo neste momento, o estudo da palavra, para que a gente possa entender um pouco mais de tudo que Jesus nos deixou, né? E aumentar
a nossa esperança, o amor de Deus. O amor de Deus, que tanto importante é para nós, para que a gente continue seguindo Jesus na eternidade, né? Que a gente possa estar sempre junto e mais perto dele, né? Através da humildade, ser humilde, né? Saber como nos colocar perante as situações, né? O amor fraterno, o amor que é sincero, puro. Este é o verdadeiro amor que nós precisamos ter em nossos corações, né? E a fé, saber, confiar, ter sentido em nossa vida através destes ensinamentos. Porque aquele que fortalece a sua fé, ele não tem caminho com pedras, ele tem caminho com flores, com rosas, caminho fácil de percorrer, né? Pois e o respeito e o amor a Deus, este sentimento que tão importante é, né? Porque nós precisamos ter respeito à aceitação da cruz, que tanto nos trouxe o amor e a salvação, porque Jesus se foi até a cruz por isso, para nos salvar, né? E aí, quando a gente atravessa essas dificuldades no dia de hoje, nessa crise mundial, e o espírito vem com toda soberba, então precisa se santificar, aclarar mais os seus pensamentos, a sua inteligência e o profundo conhecimento do mistério, do amor santo de Jesus, né? Participar das humilhações, dores e fazer para que encontre a paz e a mesma alegria. Encontrar a paz e a alegria através das dores e dos sofrimentos. Este é um dos momentos onde estamos nos edificando, estamos evoluindo, né? E nos conduzir à verdadeira vida cristã. Nos conduzir à verdadeira vida cristã. Isto é o que nos traz a grande força para enfrentar todas as dificuldades. Porque sabemos que estamos aqui porque nós temos imperfeições e nós temos que melhorá-las, nós temos que saná-las do nosso dia a dia, né? Nos tornando pessoas felizes, pessoas realizadas e pessoas realizadas na fé, no amor, na humildade, né? Aquilo que a gente estudou um tempinho atrás aí, né? O homem de bem, justo, amoroso e caridoso. Não é verdade? Estes são os caminhos para que a gente tenha Cristo em nós. Muito bom. Agora eu gostaria de abrir os microfones para a gente bater o nosso papo. Quem quiser se pronunciar, fique à vontade, trazer um pouco mais sobre o assunto. Entendi assim, né? Que quando fala assim, Cristo e nós, e ele e conta, né, como ele escolheu os seus discípulos, né, que eram pessoas simples, humildes e tinham o coração puro, né? Que é para nós, através dos seus ensinamentos, que a gente torne pessoas melhores. Que apesar dos dissabores da vida, se a gente ir até ele, ele vai nos mostrar o caminho que nós temos que percorrer. E principalmente pôr em prática os seus ensinamentos, né? Que é o amor, a humildade, a caridade, a gente ser simples, sempre estar disposto a ajudar o próximo, porque nem que nem aqui os apóstolos dele, né, no caso,
eles passaram a ter o conhecimento direto dos seus ensinamentos. Se a gente não tem, ou não tem o dom da palavra de passar, mas a gente pode passar dando carinho, dando atenção, indo até ele, solicitando ajuda, sermos humildes o suficiente para chegar e falar, olha, me ajude em determinado momento de nossas vidas, né? E que essas mudanças, esses ensinamentos deles, quando a gente começa a praticar, a gente vai se renovando, a gente vai se modificando assim por dentro, né? O nosso íntimo mesmo. Foi isso que eu entendi. Quem mais quer falar? Eu gostaria. Sim. Então, né, para entender o texto, Ananias foi mencionado 2 vezes por Lucas, e em Atos 9 e 10, novamente em Atos 22, 12, os 12 apóstolos, né? Entendendo o texto, Ananias era morador de Damasco, né? Ele residia ali, né? Ananias, um dos discípulos de Jesus, ele havia sido judeu, né? De acordo com a lei, ele tinha uma reputação entre judeus que moravam em Damasco. Ser discípulo de Jesus nunca foi fácil. Ananias foi enviado a um oponente notório do cristianismo. Os discípulos devem aplicar o chamado do Senhor a si mesmo. Ananias disse: Eis aqui, Senhor. Ananias compreendeu que o Senhor falava com ele. Precisamos ler a palavra do Senhor e entender o seu chamado a nós e com que frequência concordamos com as necessidades dos discípulos corajosos, que fazem coisas valentes, mas fugimos da aplicação em que nossas vidas, né? Há uma mensagem, chama, que devemos trabalhar a serviço de Jesus. A verdade é que Jesus quer que toda a nação seja salvos e que tenhamos um conhecimento da verdade em Cristo. A boa nova é que o Evangelho é simples, mas tudo depende do que nós, seres humanos, queremos. Sucesso, fracasso, tudo depende de como você deseja levar a sua vida. O que vale uma vida sem Jesus? A grande importância é que Deus conhece cada um de nós, porque Ele nos salvou por sua graça. E uma vez salvos, simplesmente nos juntamos à multidão de outros servos, de quem entregamos para fazer a vontade do Mestre Jesus. Que a nossa fé nos fortaleça. E o amor de Cristo, né? Lembramos também que tudo podemos, né? Se tivermos fé em Deus, a gente vai chegar neste caminho que tanto alvejamos, que tanto esperamos. A gente chega assim, mas com muita fé, né? Sabedoria, entendimento, né? Pelo menos a gente tem que se entregar um pouco, né? Ao Evangelho, né? E dar amor. Nós não temos que ter medo de passar a palavra para alguém que está necessitado, precisando, né? Devemos compartilhar aquilo que a gente aprende a cada dia, né? E a cada dia é um aprendizado.
Cada dia é um momento a que Deus nos guia para um caminho certo. Eu entendo assim. Assim eu vejo, né? O entendimento, a qual a gente procura seguir com amor em Deus. É o que eu entendi hoje. Quem mais quer falar? O título Cristo e Nós. A importância desse E. Né? Tem que começar a refletir por aí. A primeira frase. Os homens esperam por Jesus. E Jesus espera igualmente pelos homens. Então, nós temos que perguntar: o que nós esperamos de Jesus? O que Jesus espera de nós? Então, aí a gente começa a fazer a reflexão clara, né, que Jesus, na verdade, precisa de nós para que as coisas assim se intensifiquem, né, dentro daquele contexto de apostolado que ele nos trouxe. Porque ele nos ensinou muitas coisas. Nós conhecemos muitas coisas. Nós temos a facilidade de aprender o certo e o errado. Nós necessitamos de pôr em prática aquilo que é certo. E temos a necessidade de eliminar do nosso dia a dia aqueles vícios, aqueles costumes que nos levam aos erros. Para que assim a gente possa estar caminhando com Jesus dentro dos mesmos ideais, da qual, assim, necessário se faz para que o homem progrida, a alma progrida, o planeta progrida. Se nós ficarmos só esperando de Jesus, pouca coisa acontecerá, porque poucos de nós nos colocamos ao trabalho para sermos merecedores daquilo da qual Jesus tem a nos oferecer. E prestem atenção, Jesus, quando ele convocou os seus apóstolos, vocês já falaram aí, pessoas simples, pessoas brutas, que precisavam se reeducar. Jesus, assim, os orientou. E eles, assim, aceitaram e se colocaram à disposição de Deus para o trabalho de evangelizar, reeducar o seu próximo, para que esse próximo pudesse despertar e fazer também a sua parte em colaborar junto a Deus para levar a um outro próximo, da qual os apóstolos não conseguiam chegar, a qual Jesus não conseguia chegar, os ensinamentos. Sendo que o peso maior acaba vindo pelo exemplo. Por isso que temos nós que temos atitudes constantemente corretas e lúcidas, para que assim nos coloquemos ao lado de Jesus, não apenas como pedinte, mas como um companheiro, como um trabalhador, porque é só assim que nós
conseguiremos fazer com que muitos corações se despertem para a boa nova, que é um novo caminho assim a se seguir. Aqui falou-se de Paulo e Ananias. Paulo era um doutor da lei, não era apenas mais um cobrador de impostos. Paulo tinha o domínio pleno dos pergaminhos e das leis. Paulo ia ser um sumo sacerdote dentro dos templos. Paulo sai para a estrada de Damasco com um objetivo. Qual era o objetivo de Paulo quando saiu para a estrada de Damasco? Se converter? Não. Ir à caça de quem? De Ananias. Ananias sabia que Paulo estava indo à sua caça. E com certeza, Paulo iria aprisioná-lo e matá-lo. Mas Jesus deu uma obrigação a Ananias. Qual a obrigação que Jesus deu a Ananias? Ir ao encontro de Paulo, que era aquele que iria caçá-lo. E Ananias estava bem consciente disto. E Paulo, quando cego ficou, onde recebeu o auxílio de Ananias, ali ficou um grande ensinamento para a humanidade, que é o de exercer a lei de Deus, que é a lei do amor, a lei do perdão, a lei do trabalho. E não precisa ser um super conhecedor dos ensinamentos para assim executar esta lei. Basta apenas ter dentro de ti o amor, a simplicidade, a fé e uma determinação de fazer com que o bem ou a verdade esteja presente em sua vida. Porque é isto que Jesus espera de nós. E é neste caminho que nós colaboraremos para que o progresso esteja em nossos meios e a transformação seja grande, porque se assim exercitarmos, a prevalecência do bem será muito maior do que do mal. Apenas isso que Jesus espera, porque quando isso ocorrer, essa fase de transição que nós passamos se concretizará e um planeta de regeneração tomará conta de nossos corações. Jesus espera de nós com que assim façamos aquilo que somos capazes de fazer mediante a lei de Deus, mediante o amor que Deus depositou dentro de nós desde o momento da nossa criação. E nos deu muito tempo, e está nos dando ainda muito tempo dentro da sua bondade divina, através das reencarnações, para que assim nos coloquemos ao lado dele e não fiquemos como uma ovelha desgarrada do seu rebanho. Isso daí, Dantemar. Muito obrigado. Esclarecimentos aí muito bons, maravilhosos. Isso mesmo, muito obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Temos bastante tempo, dá para a gente fazer reflexões, né? Muito bem. Vamos então iniciar
as nossas vibrações em favor dos nossos irmãos, com nomes postados no nosso grupo de estudo, grupo de cura, que estão atravessando dificuldades, precisam do amor, do carinho nosso e de Jesus. Iniciemos então a prática daquilo que Jesus quer de todos nós. Amai-vos uns aos outros como vos amei. Foi assim que ele nos pediu, né? E assim nós vamos, neste momento, estamos agora em favor desses nossos irmãos, doar esse carinho e esta luz que recai sobre todos nós, transferi-las a esses irmãos para que sejam fortalecidos, para que sejam curados em suas enfermidades. Que eles possam receber neste momento, Jesus, o seu amor, o seu carinho, através das nossas orações, dos nossos pedidos, clamando pela justiça, pelo amor que tem tanto por nós, que tanto nos dá. Queremos dividir com todos os nossos irmãos. E assim, Pai, te agradecemos por este estudo de hoje, onde pôde nos mostrar os caminhos para que a gente esteja mais próximo de Ti, para que a gente possa trilhar o caminho para chegar até vós. Que a Tua luz esteja sempre neste nosso caminho, nos iluminando e nos fortalecendo, para que a gente possa, o mais breve, chegar até Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por esta noite de maravilhosos estudos. E assim, Pai, em gratidão a este momento, esses estudos que nos foram trazidos, nós vamos fazer a prece de Cáritas. E eu pediria que a Rosa fizesse para nós A prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima e divina imagem. Que assim seja, Pai, que todos possam continuar com firmeza, com equilíbrio. Que assim seja. que assim seja. Muito obrigado, Rosa. Nossa gratidão a Dr. Bezerra de Menezes por esta noite maravilhosa que tivemos. Temos certeza que todo ele e toda a sua equipe
está junto de nós, nos fortalecendo. E que assim seja. Muito bem. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.